Próximo passo, próximo cálculo. Cálculo da quantidade de pontos elétricos. Não é nem bem um cálculo, né? Basicamente, a NBR 5410, ela fala pra gente quantos são os pontos mínimos, tá bom? Quantos são os pontos mínimos que vai em uma determinada parte do projeto. Suponhamos que eu tenho uma metragem de tantos metros. Então ela fala assim, você vai usar a tomada de tantos e tantos metros. Você vai usar a iluminação de tantos watts, se for até tantos metros quadrados e assim por diante. Então, o cálculo da quantidade de pontos elétricos também é um cálculo muito utilizado no projeto elétrico, tá bom? Então, sempre que você vai fazer o projeto elétrico, vai ter esse cálculo lá. Então, quando tu tá já familiarizado, tu não olha muito isso, tá? Você vai ver um banheiro, tu sabe que tem que ter uma tomada e que tem que ter um ponto de iluminação. Aí se o banheiro é grande, aí você vai fazer um outro tipo de cálculo, vai ver na norma qual é o mínimo. Então, quando é o mínimo, tá? Quando você não sabe o que é o mínimo ali. Mas suponhamos que você vai projetar uma casa, você sabe que nessa parede aqui tem que ter uma tomada, você sabe que ele tem que ter duas tomadas, sabe que na outra tem que ter mais duas tomadas, e ela é uma parede de 3 metros, não precisa tu ficar olhando na norma quantas tomadas mínimas você tem que colocar, certo? Então, um ambiente às vezes vai ter muito mais tomada do que o mínimo que a norma pede. Então, os mínimos que a norma pede é bem ridículo, tá? Então, sempre que você colocar a quantidade a mais, você vai colocar mais. A não ser quando for um vão lá grande. Também você não vai sair enchendo de tomada só porque a norma fala que você tem que colocar uma tomada a cada 3 metros. E aí você tem uma garagem lá gigantesca e você vai colocar uma tomada a cada 3 metros. Então não tem lógica. Porque não é um lugar que vai ser utilizado esse tipo de tomada. Tem coisa que a norma ela é meio esquisita que não precisa tu ficar seguindo também ao pé da letra, tá? Tem coisas que você tem que seguir, mas tem coisas que tu tem que filtrar ali que não vai influenciar em nada. Então não se preocupa muito com isso.